Boa tarde, oitavo ano, professora Sádiva. Estamos juntos mais uma quinta-feira para uma aula de Química, referente ao nosso dia 3 de setembro. E nessa quinta-feira eu apresento para vocês, turma, um assunto novo. Nesse nosso assunto de hoje, certo? Nós temos aí os isótopos, os isóbaros e os isótonos. São palavras parecidas, mas cada uma tem uma função específica. Então, o objetivo da nossa aula de química de hoje não é somente classificar, mas também diferenciar. Eu vou iniciar aqui com a imagem do átomo, né? Então, assim, deixando bem claro para vocês que os isótopos, os isóbaros e os isótonos são classificações dos átomos, dos elementos químicos presentes lá na nossa tabela periódica, de acordo com a quantidade de prótons, de acordo com a quantidade de elétrons e de acordo com a quantidade de nêutrons presentes ou existentes em cada um deles. Assim, os isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Os isóbaros possuem mesmo número de massa, enquanto que os isótonos possuem mesmo número de nêutrons. Importante relembrar e destacar aqui para vocês que os prótons, representado pela letra P, né? Ou então lá Z, possui carga positiva. Os elétrons, pela letra E, apresenta carga negativa. E os nêutrons, o N, não apresentam carga, neutralidade total. E de acordo com a estrutura dos átomos, os prótons e os nêutrons, eles estão concentrados aonde? No núcleo, certo? Enquanto que os elétrons estão localizados na eletrosfera, ou seja, em volta desse núcleo, na forma de camadas. Por isso que eu iniciei o nosso estudo de hoje apresentando para vocês a imagem do átomo. Turma, não paramos por aqui. Seguindo, eu apresento para vocês aqui um elemento químico qualquer. Eu coloquei aqui a letra X, tá certo? É um símbolo. Pode trazer qualquer um elemento químico, o cálcio, o ferro, ou o argônio, ou o hélio, tá certo? Então, assim, cada elemento químico da tabela periódica é representado por um símbolo, né? Por exemplo, o cálcio, Ca, né? O hidrogênio, H, o argônio, Ar, o ferro, Fe. Então, cada um ele tem uma sigla que o representa. Importante ressaltar para vocês, sempre que na parte superior, essa parte aqui de cima, aponta-se, certo? O número de massa, representado pela letra A, como vem destacando aqui, que eu coloquei para vocês. Enquanto que na parte inferior do símbolo, essa parte aqui de baixo, localiza-se o número atômico, que é o mesmo número de prótons, que apresentam o quê? Carga positiva, ok? Seguindo disso, destacando que o número atômico, ele representa, turma, a quantidade de prótons, fortalecendo aí para vocês, presente em cada átomo. Assim, o número de prótons é igual ao número de elétrons, já que o átomo corresponde a uma partícula eletricamente neutra, ou seja, com o mesmo número de cargas opostas,
prótons de cargas positivas e elétrons de cargas negativas. O próton fica no núcleo do átomo. E como ele fica no núcleo do átomo, ele vai atraindo o quê? Os elétrons. Por isso que a quantidade de prótons que fica no interior do núcleo, geralmente, simultaneamente falando, é a mesma quantidade de elétrons que ficam na eletrosfera desse, certo? Na eletrosfera, na camada que fica girando ao redor do núcleo. Então, aqui, nós temos o número de massa, reforçando para vocês. O número de massa é representado pela letra A, ok? O número de massa de cada átomo corresponde à soma pessoal dos prótons, certo? Que é representado, que é a mesma coisa que número atômico, representado aí pela letra Z, mais N. Então, essa fórmula aqui, ela é fundamental. O A é a massa igual número atômico, certo? Que é o número de prótons, mais nêutrons. Não esqueçam disso. Presentes no núcleo do átomo, certo? Ou seja, no núcleo do elemento a ser estudado. Importante notar, turma, que o elétron, na medida que possui uma massa insignificante, isto é, 1836 vezes menor em relação aos prótons e nêutrons, não estão inclusos na soma das massas dos elementos químicos. Por esse motivo, o número de massa não corresponde à massa efetiva ou não corresponde à massa real do átomo. Então, o que vem dizendo aqui? Número de massa é a soma do número de prótons, certo? Que é a mesma coisa que número atômico, com o número de nêutrons. Presentes aonde? Prótons e nêutrons? No núcleo do átomo, na parte interna do átomo. Porque na parte externa ficam os elétrons. Determina a massa do átomo, pois os elétrons têm massa desprezível, como eu citei anteriormente, ok? Então, seguido disso, nós temos aqui, exemplo, deixando para vocês bem claro. Os isótopos, porque a setinha vermelha está apontando para o P, para vocês lembrarem que nesses dois elementos químicos, ele está classificado como isótopos porque apresentam o mesmo número de prótons, P prótons, certo? Onde eu vou verificar o número de prótons? Na parte inferior, certo? Na parte inferior. Aqui, 1, e esse próximo elemento químico aqui, 1. São iguais, são semelhantes, valores semelhantes, ok? Não esqueçam. Então, os isótopos, a isotopia, são átomos, reforçando, são átomos, vou deixar até aqui, são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico e diferentes números de massa. O número de massa fica na parte superior, acima. Olha, no primeiro elemento químico, o número de massa é 1. No segundo elemento químico, o número de massa 3. Então, são diferentes. Então, são isótopos porque, olha a seta apontando para o P, prótons. Você lembra do prótons. Então, porque apresentam o mesmo número de prótons. Verifique no elemento químico se os dois elementos na parte inferior têm o mesmo número de prótons. Tem 1 e 1. Então, são isótopos. Já aqui abaixo, certo? Eu tenho os isótonos. O que são esses isótonos? Isótonos, a seta está apontando para o N. Significa dizer que eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, nós podemos perceber que o número de massa que está acima
desses dois elementos aqui são diferentes e o número atômico também são diferentes. Então, o que é que eu posso perceber? 14 menos 7 é 7. 12 menos 5, 7. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Professora, mas se eu aplicar a fórmula da massa, massa A é igual a P mais N, eu posso encontrar o número de nêutrons? Pode, certo? Ok? Será igual. Encontrando o número de nêutrons e o número de nêutrons sendo igual, no caso aqui, como eu fiz anteriormente, 14 menos 7, 7, o número de nêutrons desse elemento químico, e desse segundo aqui que está ao lado, 12 menos 5, repetindo, 7. Então, número de nêutrons aqui, 7 e 7, ok? Então, são os isótonos. E isóbaros, olha a seta apontando para o ar, significa dizer que os elementos químicos, eles deverão apresentar o mesmo número de massa, porque o ar representa a massa, mesmo número de massa. E no elemento químico, onde fica o número de massa? Em cima, na parte superior. Então, o primeiro aqui, ó, elemento químico do isóbaro, 107, e o segundo elemento químico, 107. Ambos apresentam o mesmo número de massa, então são isóbaros, ok, turma? Números atômicos, ó, números de prótons diferentes, totalmente diferentes, né? Então, aqui os isóbaros, no caso a isobaria, são átomos de distintos elementos químicos, né? Os quais apresentam o mesmo número de massa, ok? Como vocês podem observar e perceber, e diferentes números atômicos, turma, né? E os isótonos, como eu falei aqui anteriormente, a isotonia, são átomos de elementos químicos distintos, os quais apresentam diferentes números atômicos, diferentes números de massa também, ok? Mas apresentam o mesmo número de nêutrons. E segundo a representação dos elementos químicos, né, nós temos vários tipos de elementos químicos e o que vai classificar como isótopos, isótonos ou isóbaros, certo? É a quantidade de prótons, se for isótopos, isótonos, quantidade de nêutrons, isóbaros, quantidade de massa, ok? E aqui, turma, ó, eu tenho, deixando bem claro aqui para vocês, dois elementos químicos diferentes, certo? Eu tenho aqui, ó, o cálcio e eu tenho aqui o argônio. Cálcio, o elemento químico representado pela letra Ca, e o argônio representado pelo Ar. Então, o que é que eu posso perceber? Que ambos apresentam o mesmo número de massa, ó, do cálcio 40, né? Número de massa do argônio 40. E números atômicos diferentes, né? Então, número atômico aqui do cálcio 20, número atômico do argônio 18, certo? Que esse número atômico é a mesma coisa que número de prótons, ok, turma? E assim, deixando bem claro para vocês que se você for observar bem esses dois exemplos aqui, certo? Vocês podem perceber que eles são isóbaros. Por que isóbaros? Porque ambos apresentam o mesmo número de massa e número atômicos diferentes, se for para classificar, certo? Esses dois elementos químicos, você classifica como isóbaro, porque tem o mesmo número de massa. Olha aqui, 40
9h40. Então, espero ter contribuído para com o seu aprendizado nessa nossa aula de hoje, nossa aula de Química, ok, turma? E deixo registrado aqui um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Estarei na quinta-feira aguardando vocês para o nosso plantão. E até o nosso próximo encontro, né, turma? Tchau!